Estrutura e formação de palavras. Esse é o nosso assunto. Assunto interessante, assunto que toda hora está sendo cobrado por aí. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando a gente pensa em estruturar, a gente pensa em construção. Toda construção é feita com algum tipo de elemento, né? Então você vai construir teu Lego lá com as pecinhas, fazer aquelas coisas mirabolantes, uma construção de uma casa, você usa tijolos. Você vai sempre usar algum elemento para construir aquilo que você deseja. As palavras não são de maneira diferente. Elas são também construídas a partir de elementos. Então, se eu pego uma palavra qualquer e eu começo a subdividir, eu tenho várias subdivisões possíveis para essa palavra. Uma que você aprendeu ainda bem pequeno, você sabe fazer, é a divisão em sílabas, né? Você pode dividir as sílabas de uma palavra. Por exemplo, sei lá, sexta. Aí você tem sexta. Ok. Dividiu a palavra em 2 sílabas. Concorda comigo que essas sílabas não significam nada isoladamente? Por mais que esse tá seja coincidente em termos de som, né? Ele coincide com a palavra tá, mas não é a mesma coisa. O tá do sexta não é a mesma coisa que tá de tá legal, que a gente usa no dia a dia. Então as sílabas sozinhas não significam nada. Eu posso dividir em letras, mas aí piorou. Eu não tenho um significado para uma letra isolada, né? Às vezes, quando a gente quer juntar algumas letras para formar uma sigla, a gente obtém um significado. Mas não é assim, isoladamente. Eu poderia dividir também a palavra em fonemas, pegar os sons, mas assim também como as letras, os fonemas não trariam um significado em si. Bom, não posso dividir assim? Como é que eu vou dividir a palavra afinal? Quais são os elementos construtores da palavra? Aqueles que juntam significados para produzir aquilo que a gente conhece e reconhece como palavra. Esses elementos a gente chama de morfemas e eles são a menor unidadezinha em que eu posso dividir uma palavra e obter algum sentido. Vou dar um exemplo. Você já sabe que há famílias de palavras. O que é uma família de palavras? Um conjunto de palavras que tem a mesma origem. E como é que você percebe isso? Bom, você poderia ser um super estudioso da linguagem e saber o que como reconhecer as palavras da mesma família, ou poderia ser a pessoa que você é mesmo, uma pessoa normal, comum, mas que é capaz de perceber quando palavras pertencem a uma mesma família. Eu aqui coloquei para você a palavra forma 3 vezes. Não é para dar exemplo de palavras que pertencem à mesma família, porque essa, no caso, seria a mesma palavra. Mas eu posso formar palavras. Eu posso pegar a palavra forma, né? E posso aqui acrescentar alguma coisa a ela que seja e que dê origem a uma nova palavra. Então eu coloco essa partezinha aqui e de forma eu tenho formação. É uma palavra que você conhece. Eu posso acrescentar uma marca de verbo, por exemplo, né? Eu poderia usar aqui, ó, um Rzinho, aí eu teria formar, não é isso? Marca do verbo. Poderia colocar aqui alguma coisa antes, deforma, ou deformar. Aproveitar e colocar uma marquinha aqui. O que isso faz e o que isso faz pela palavra? São elementos constitutivos. Mas qual é o trabalho que esse elemento faz e qual é o trabalho que esse elemento faz? A mesma coisa? Não exatamente. Mas esses são elementos constitutivos. O que eu observei? Que tem uma parte da palavra que tende a se repetir. Essa palavra que tende a se repetir e que não está... é aquela que a gente vai chamar de radical, porque ela indica a família da palavra, a origem da palavra, a raiz da palavra. De onde ela vem? Ela vem do grego, vem do latim, ela tem uma origem tupi, ela tem uma origem árabe. A gente vai poder mergulhar nessa história da palavra olhando para o radical dela. E aí eu vou saber que formato, formador, formatura, tudo isso vai ter a ver com forma de alguma maneira, não é isso? Aí vamos imaginar
que eu criasse uma profissão, alguém dedicado às formaturas. Já existe, na verdade, né? Mas digamos que eu chamasse essa pessoa, criativamente, de formeiro. Formeiro. Aí, a pessoa que não tivesse nunca ouvido esse nome, poderia associar a forma, formar de alguma maneira. Por quê? Por causa do radical da palavra. O radical é essa parte que tende a se repetir. Aí você está observando, você está dizendo, mas Lúcia, olha só, tem um azinho que aparece ali, se repete também, ele não é desse radical, não? Na verdade, eu preciso te contar que não. Na verdade, esse azinho não é parte do radical. Ele é o que a gente chama de vogal temática. A vogal temática, ela fecha o radical e faz com que ele possa funcionar como palavra. Na verdade, se eu usasse só forme, por isso eu dei o exemplo de formeiro, né? Informeiro, vou criar aqui essa palavra, tá? Vou colocar aqui um asterisco para mostrar que é uma palavra inventada, não está no dicionário, aí, não pelo menos com esse sentido que eu estou dando. Formeiro. Vamos criar essa palavra aqui. Olha o que aconteceu. Eu tenho o forme, que se repete, e eu tenho aqui uma partezinha final, por enquanto chamarei assim, que dá uma ideia de aquele que faz, né? Ou aquele que trabalha com. Eu tenho essa partezinha em outras palavras, do tipo engenheiro, né? Então, eu tenho aqui o radical da palavra. O que é o radical da palavra? Exatamente esse elemento que se repete. Observa que aquele azinho que vinha aparecendo sumiu aqui. Porque eu coloquei um elemento final iniciado por vogal. Então, aquela vogal saiu para que esse elemento pudesse entrar. Aquele azinho é a chamada vogal temática. Nos nomes, ela prepara, como eu disse, o radical para funcionar como palavra. Porque se fosse só forma, não daria. E nos verbos, ela vai indicar a conjugação a que o verbo pertence.